CZO está de volta, o CZOcast, aqui no Correspondente Portal de Notícias, hoje recebendo o deputado federal Ronaldo Nogueira, que estava em visita a Carazinho e trouxe anúncios importantes. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do nosso podcast. Eu queria que o senhor falasse, então, claro, desses anúncios que o senhor veio trazer hoje para Carazinho, relacionados ao esporte, né, e outros segmentos também. Tudo bem? Tudo bem, Mara. Os ouvintes, sempre é um privilégio conversar contigo. E, principalmente hoje nós estivemos na prefeitura, reunido com o prefeito, a vice-prefeita doutora Valesca, o nosso presidente do Republicanos, doutor César Machado, e estavam ali também vereadores, o vereador Dini, o vereador Salles, a vereadora Mônica, e muitas lideranças, presidentes de times de futebol, lideranças locais do esporte, para tratar de um assunto muito importante aí, porque nós conversávamos há alguns dias até com o vereador Jarré, e o vereador Jarré, ele nos manifestou a situação dos times de futebol de Carazinho, o esporte amador de Carazinho, tanto de adolescentes como de jovens também da terceira idade, das mais diversas áreas ali, da importância de nós viabilizar um recurso para fomentar novamente o futebol da várzea de Carazinho. E nós destinamos aí um recurso de R$243 mil, que é para auxiliar os times aí na renovação do seu fardamento, a sua estrutura, bola, rede, fardamentos também para as escolinhas de futebol, e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, ficará responsável pelo cadastramento dos clubes e a viabilização que essa estrutura de material possa chegar até os times. Também viabilizamos um recurso de R$840 mil, que a nossa intenção é de viabilizar, revitalizar, recuperar o estádio Paulo Coutinho, que é uma marca da cidade de Carazinho, desde aí dos tempos do Atlético. O Carazinho foi muito forte nessas questões relacionadas ao futebol, então nós destinamos esse recurso. A nossa intenção era de que a revitalização acontecesse, o estádio Paulo Coutinho e o estádio Glória, mas me parece que esse recurso não é o suficiente para os dois estádios. Então, nesse primeiro momento, o recurso será usado para o Paulo Coutinho. Por que nós tomamos essa iniciativa? Aí tu veja que para o esporte são mais de R$1 milhão. Eu tenho falado que tem 3 endereços que encaminham a criança para o bem, que livra as crianças e os adolescentes de seguirem o mau caminho, que é o caminho da igreja, o caminho da escola e o caminho do esporte. O esporte tira a criança da ociosidade e é importante também para o próprio vigor físico, a saúde física e a saúde mental. A escola para receber conhecimento, para que no futuro possa desempenhar uma determinada atividade e ser livre e ter condições de trazer subsistência para si e para a família. E a igreja é o local onde nós encontramos aquela conexão com o ser criador, com Deus, aprendemos valores, princípios que são importantíssimos para moldar o caráter do ser humano. Então, esses 3 endereços são de fundamental importância, que nós tenhamos muito claro no nosso dia a dia. Então, essa iniciativa eu penso que é uma grande arrancada, é uma virada para o futebol da várzea, o futebol amador na cidade de Carazinho, e quem sabe ali na frente, com o estádio revitalizado, com o estádio em condições, nós não tenhamos aí o nosso Clube Atlético de Carazinho disputando novamente o futebol da categoria profissional a nível estadual e, por que não dizer, a nível nacional também. Tudo tem que ter um ponto de partida. E eu acredito que esse seja um ponto de partida importante para a cidade de Carazinho. O senhor destacava lá na prefeitura, durante esse anúncio, que durante os seus mandatos, né, já encaminhou recursos expressivos para a nossa cidade,
torno de 22 milhões, se não me falha a memória, e o hospital é um dos grandes beneficiários desse recurso que o senhor encaminhou, né? E é um compromisso que o senhor tem com a sua cidade natal? Veja bem, para Carazinho, desde o meu primeiro mandato lá de 2011, quando eu assumi a primeira vez de deputado federal, agora eu estou no terceiro mandato. Se você somar todos os recursos que em meus mandatos eu viabilizei para Carazinho, passou de 22 milhões de reais. Só para o hospital foram mais de 6 milhões de reais, recursos aplicados nas melhorias do hospital para que tenha condições de melhorar o atendimento para a nossa população. Recursos aplicados também, os equipamentos da UPAs foram recursos que à época nós viabilizamos, na época foi 800 mil reais. Recursos aplicados também para melhorar as condições dos nossos postos de saúde. Agora, nesse ano, foram recursos aí em 2024, que vai ser utilizado agora, recurso aí na ordem de 500 mil reais aí para dar um avanço aí nas questões relacionadas às cirurgias eletivas, porque tem muitas pessoas na fila, aguardando por esse procedimento especializado. Também destinamos recursos para pavimentação de ruas, foram mais de 7 milhões de reais para pavimentação de ruas, diversas ruas pavimentadas no perímetro urbano de Carazinho se realizaram por conta da viabilização através do nosso mandato. Recursos que foram aplicados na educação, construção de creche, aquisição de ônibus escolar, equipamentos das nossas escolas com computadores mais modernos, melhores, recursos para a construção do CREAS, o pavilhão de esporte ali da Vila Oriental, que infelizmente ainda não foi concluído, recursos para a agricultura, para equipamentos, para a Secretaria da Agricultura, foram recursos as academias ao ar livre, academia de saúde. Se você for, eu destinei o recurso também, inclusive, para a aquisição da UTI neonatal móvel, que era uma demanda de um grupo de mães aqui em Carazinho. Então, se você somar todos os recursos que o nosso mandato viabilizou para Carazinho, foram mais de 22 milhões de reais. E por que o senhor acha que, então, diante desse cenário positivo para a nossa cidade, a votação, pelo menos na última eleição, do senhor não foi tão expressiva aqui no nosso município? O que o senhor colocaria como os motivos ou as razões que levam, então, aos carazenses ter outras preferências? Veja bem, primeiro a gente tem que entender que a opinião do eleitor ele precisa ser respeitada. Mas a grande verdade é o seguinte, é que eu tomar um cafezinho aqui para mim, a garganta, falei bastante hoje. Aí tá bom, deu, obrigado. O que acontece? Em 2016, eu assumi o Ministério do Trabalho num contexto de uma grave crise econômica. O Brasil vinha 2 anos de PIB negativo. Na época eram 40 milhões de pessoas na informalidade, 17 milhões de desempregados. E a legislação trabalhista, ela reportava ainda a década de 40, você precisava atualizar e modernizar a legislação trabalhista. Nós iniciamos um processo de diálogo, conversando com entidades sindicais e também com a Confederação de Empregadores, e produzimos um texto de consenso fundamentado em 3 eixos: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Nós, somado à modernização trabalhista, alteramos a forma da remuneração das contas do FGTS, com distribuição dos lucros na conta do trabalhador. Agora, no próximo mês de agosto, Mara, vai ser feita a distribuição dos lucros na conta do trabalhador. Aí você pode lembrar que quem fez isso foi o ministro Ronaldo Nogueira, que serão na faixa aí entre 16 e 18 bilhões de reais distribuído na conta dos trabalhadores. E nós criamos a carteira de trabalho digital, que facilitou muito a vida do trabalhador, e liberamos os saques das contas inativas do FGTS e do PIS/PASEP.
que beneficiou no Brasil mais de 22 milhões de trabalhadores. Só em Carazinho foi mais de 17 mil pessoas beneficiadas que tiveram acesso ao saque do PIS/PASEP e do FGTS. O que acontece? Tanto Caixa Federal como o Banco do Brasil tinham esse dinheiro no seu caixa, aplicava esse dinheiro e da lucratividade desse dinheiro, então tinha condições de engordar o seu orçamento de publicidade. E muito desses valores, até ali 2016, final de 2016, o patrocínio era robusto, Fórmula 1, Stock Car, vôlei, basquete, UFC, boxe e carnaval. E o orçamento destinado principalmente para a Rede Globo transmitir Fórmula 1, Stock Car, vôlei, basquete, UFC, boxe e carnaval era muito robusto, muito robusto. O ministro do Trabalho é presidente do Fundo Curador do FGTS e nós cortamos o patrocínio e liberamos os saques das contas inativas do FGTS e do PIS/PASEP. Bom, com esta iniciativa para beneficiar o povo veio a retaliação de quem perdeu aqueles privilégios. Aí veio as mentiras. Primeira mentira, o ministro do Trabalho vai aumentar a jornada de 8 para 12 horas. O ministro do Trabalho vai tirar a licença maternidade. O ministro do Trabalho vai tirar direito de férias. O ministro do Trabalho é escravocrata. Então, era uma sequência de mentiras para formar uma narrativa como que o ministro do Trabalho estivesse querendo violar direitos do trabalhador. Mas tudo aquilo era mentira, era maldade. E os principais provedores de notícia, G1, UOL, Valor Econômico, Folha de São Paulo, era constante, a cada 15 dias, uma nova narrativa mentirosa em cima dessas questões. O que aconteceu com isso, principalmente aqui em Carazinho, a minha cidade natal, as pessoas que me conheciam, aquelas mentiras eram replicadas nas rádios locais. E essa mentira falsa, essa fake news, chegava na casa das pessoas. Então isso fez com que as pessoas ficassem extremamente chateadas comigo, mesmo que fosse de uma forma injusta, porque eu estava fazendo um trabalho pensando no trabalhador que estava perdendo o seu emprego. Aquilo era mentira, não tinha violação de direitos. Né? Então formou-se um conceito como que eu fui o ministro que tirei direito do trabalhador. Aí tu pergunta, qual direito? Não teve violação de direito. O trabalhador continua usufruindo dos mesmos direitos e também é importante dizer que depois da reforma trabalhista, o emprego voltou. Mais de 10 milhões de novos empregos foram criados no Brasil por meio da modernização trabalhista e com direitos assegurados. Né? Outra mentira que foi colocada, que eu fiz a reforma da Previdência. Eu não fiz a reforma da Previdência. A reforma da Previdência aconteceu em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Aconteceu quando Fernando Henrique Cardoso instituiu o fator previdenciário. Em 2003, o presidente Lula instituiu a obrigatoriedade de contribuição para o servidor público, mesmo depois de aposentado, e aumentou o valor da contribuição do trabalhador ativo. E à época ali foram criados e potencializados os fundos de pensão. Em 2013, 2014, a presidente Dilma instituiu a regra 85-95. Tempo de contribuição mais idade. 85 para a mulher e 95 para o homem. E em 2019, no governo do presidente Bolsonaro, foi votada a reforma da Previdência, instituindo a idade mínima de aposentadoria, 62 anos para a mulher e 65 para o homem, que não teve meu apoio. Eu não apoiei essa reforma da Previdência. Eu não apoiava a reforma da Previdência proposta por Henrique Meirelles. Eu não era ministro da Previdência. Eu fui ministro de Estado do Trabalho. E como ministro de Estado do Trabalho, eu liberei o saque das contas inativas do FGTS, que beneficiou 22 milhões de trabalhadores. Eu alterei a forma da remuneração das contas do FGTS com distribuição dos lucros na conta do trabalhador. Eu criei a carteira do trabalho digital.
Então, tudo que eu fiz no âmbito do Ministério do Trabalho foi para beneficiar o trabalhador. E o que acontece, então? Essa mentira ficou na mente das pessoas e até hoje muitas pessoas acreditam ainda que não vai se aposentar por culpa do Ronaldo. Eu não votei. Eu posso passar a relação dos deputados federais do Rio Grande do Sul de 2019 que votaram a favor da reforma da Previdência. Eu não apoiei e não votei. Então foi isso aí que terminou prejudicando a minha imagem. Agora eu quero te dizer uma coisa, Amara, viu? Eu não desisto de Carazinho, porque primeiro é a cidade que me deu 4 mandatos de vereador. Aqui vive a minha família, aqui em Carazinho. E eu conheço o povo de Carazinho, que é um povo bom, um povo trabalhador, é um povo querido. Então, a condição de estarem chateado comigo, isso vai passar. Porque a partir do momento que eles tomem conhecimento da verdade, que eles saibam que o deputado federal Ronaldo Nogueira viabilizou mais de 22 milhões de reais para Carazinho, mais de quase 7 milhões para o hospital, que é o local onde todos nós vamos precisar um dia, que o deputado federal Ronaldo Nogueira viabilizou em torno de 7 milhões para a pavimentação de ruas, e viabilizou recurso para pavimentação, para a agricultura, para a educação e para as mais diversas áreas. E quando o povo souber que a reforma da Previdência, que violou o direito do trabalhador, eu não tenho nada a ver com ela, eu não fiz, não apoiei, não votei, o povo vai repensar e vai saber que aquele recurso lá em 2017, que talvez serviu muito quando foi na Caixa Federal retirar o seu FGTS, ou foi no Banco do Brasil retirar o seu PIS/PASEP e saber que foi o Ronaldo. E agora, no mês de agosto, quando souber que os bilhões de reais que serão distribuídos na conta do trabalhador, foi o Ronaldo também que fez esse benefício, pode ter certeza que a mentalidade vai mudar e a verdade será restabelecida. É por isso que eu não desisto, porque o povo de Carazinho não tem culpa disso. A culpa está quem mentiu, quem conspirou e quem semeou a mentira. E aqueles que foram omissos, eu dou o meu silêncio, mas eu continuo lutando, principalmente pela minha honra, para restabelecer a verdade. Deputado, o senhor tem uma trajetória de vida que começou na simplicidade, o senhor sempre ressalta isso. O senhor foi entregador de jornal, cortou grama, depois chegou a vereador, né, e teve uma trajetória que chegou até a um ministério, né, que é um dos postos, né, mais importantes do nosso país. Ao olhar para trás, o que o senhor enxerga? Veja bem, eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade. E nós éramos em 7 irmãos, meus irmãos, eu o mais novo, meus irmãos mais velhos trabalhavam na oficina mecânica do Arnaldo Bom, o Bugre, o Ademar trabalhava na oficina de chapeamento do seu Paulo Pasquato, com o falecido Chapecanga, e o Natanael na oficina de baterias do seu Almiro Zelame. Trabalhou na empresa Hélios. Eu, quando fiz 12 anos, minha mãe comprou uma máquina de cortar grama ali no Belaux e me entregou a tesoura e a máquina e o carnê para pagar as prestações. De manhã eu ia na escola e de tarde eu ia cortar grama nas casas. E de noite eu tinha que ir para o culto. Né? A dona Cecília, ela era bem exigente. A gente foi uma família que se criou trabalhando e muito unida. A gente aprendeu com a nossa mãe a unidade da família. Um cuidar do outro e todos cuidar de um. Quando eu fiz 16 anos de idade, com 14 anos fui trabalhar em oficina trabalhei com meu irmão, com o Ademar, e depois fui trabalhar na oficina do seu Paulo Pasquato, também, oficina de chapeamento, e com 16 anos eu tive minha carteira assinada na Augustin Companhia. O Paulo Vink, que é diretor do Augustin até hoje, foi o que assinou a minha carteira, está lá a minha carteira assinada. E aí depois eu fui representante comercial, fui vereador em Carazinho e terminei indo para Porto Alegre.
Lá eu fiz minha pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em gestão pública, e culminou onde eu me tornei ministro do Trabalho. É importante dizer, Mara, que o trabalho que eu fiz ele é reconhecido em todo o Brasil. Eu fui convidado para fazer palestra em outros países a respeito do modelo da modernização trabalhista que foi feito no Brasil, porque não violou direitos, não tirou direito. A única alteração que teve real na modernização trabalhista foi tornar facultativa a contribuição sindical. Mas por que se tornou facultativa a contribuição sindical? O Brasil era um dos únicos países do mundo que a contribuição sindical ela era obrigatória. E a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, recomendava o Brasil a cumprir uma convenção, não lembro que convenção era, aonde deveria tornar a contribuição sindical no Brasil facultativa. E foi isso que foi feito, a contribuição sindical no Brasil, como em todos os países modernos do mundo, a contribuição se tornou facultativa. Eu não tenho nada contra os sindicatos, muito pelo contrário. Eu entendo que seja importante a presença do sindicato. Inclusive tem projeto de lei meu que tramita para regulamentar a contribuição assistencial. Porque o que eu dizia? Se você vai dar força de lei para os acordos coletivos de trabalho, você tem que ter um sindicato organizado e um sindicato que tenha condições de realmente representar a respectiva categoria para ter acordos coletivos de trabalho bem estruturado conforme a legislação. Está lá o artigo 611-A e o artigo 611-B da modernização trabalhista. E o acordo coletivo de trabalho ele não pode alterar direitos. Por exemplo, não pode aumentar jornada. Agora, um acordo coletivo de trabalho pode definir um acordo da forma mais vantajosa para o trabalhador cumprir a jornada de 44 horas. Por exemplo, trabalhar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo. Então, a modernização trabalhista ela só trouxe benefício para o trabalhador. Infelizmente, existe uma narrativa mentirosa, maldosa, por quem tenta desqualificar uma lei que foi importantíssima para a retomada do emprego no Brasil. Graças à modernização trabalhista, se lá em 2016 nós tínhamos 38 milhões de pessoas com carteira assinada. Eram 38 dados do CAGED. Agora você vê hoje, em 2025, são em torno de 48 milhões de pessoas com a carteira assinada. Então, quer dizer que depois da modernização trabalhista, mais de 10 milhões de novos empregos foram criados no Brasil com os direitos assegurados. Perfeito. Falando em jornada de trabalho, a gente teve uma discussão, recentemente uma colega sua propôs uma mudança para a jornada 6x2, aliás 5x2. O que o senhor pensa sobre isso? Qual a sua opinião e como é que está esse projeto? Está parado lá na Câmara? Está tramitando? 2016 e 2017, quando eu ministro do Trabalho, eu já tentei implementar a jornada de 40 horas semanais. Porque eu vejo que o Brasil, ele, assim como os países mais avançados do mundo, a jornada de trabalho é 40 horas semanais. Então, de acordo com como você organiza, então, o que eu queria implementar? Eu queria implementar uma jornada de 40 horas semanais, organizar o modelo de horas extras, terminar com o banco de horas, e aquele número de horas que o trabalhador fizesse, ele recebesse no final do mês de forma no seu contra-cheque, porque eu entendo que o banco de horas não é bom para o trabalhador. Eu sempre quis mexer nesta estrutura, assim como eu queria regulamentar um novo modelo, um novo conceito da terceirização com base nos serviços especializados. Mas não é possível, não existe obra perfeita no mundo. O que deu para avançar foi até aquele aspecto ali, que foi um aspecto importantíssimo para trazer segurança jurídica nas relações do trabalho, o que eu entendo que foi importantíssimo isso,
para o Brasil, e agora nós precisamos discutir, mas tu tem que discutir de uma forma, não é no sentido de você se posicionar contra quem gera emprego, né? O empregador, o Brasil, dos empregos formais no Brasil, 85% são garantidos por micro e pequena empresa. É o microempresário que paga aluguel, o filho dele estuda em escola pública, e ele está lá gerando 5, 6 empregos, e não existe um programa de Estado brasileiro para fomentar e incentivar esse pequeno empreendedor. Esta que é a grande realidade nesse aspecto. Então nós precisamos avançar nessas questões, mas agora eu vejo que o Brasil tem outras questões aí que nós precisamos tratar, que é uma ameaça ruim para o país, que é o tarifaço dos Estados Unidos, e infelizmente nós não estávamos preparados para esse momento. E que tipo de movimentos já estão sendo feitos em Brasília em relação a esse assunto que o senhor tem conhecimento? Veja bem assim, primeiro a gente tem que fazer uma reflexão, eu tenho falado isso, da Constituição de 1988 para cá, nós tivemos aí 5 anos do Sarney, 8 anos do Fernando Henrique, 8 anos do Lula, 6 anos da Dilma, 2 do Temer, 4 do Bolsonaro, e agora nós temos o Lula de volta. Qual é o saldo disso? 20 milhões de pessoas vivendo nas favelas. 6 milhões de famílias não têm onde morar. Não estão no aluguel, estão na rua, não têm onde morar, na miséria. 30% da população brasileira é semi-analfabeta. O Brasil tem uma dívida pública aí que compromete mais de 85% do PIB. E paga a taxa de juros mais alta do mundo, né? 15%. Então, é sinal que alguma coisa não deu certo nos governos. E a nossa estrutura bélica de defesa é precária. O Brasil não tem a mínima condição de fazer nem enfrentamento, não tem estrutura econômica sólida, não tem bases tecnológicas para fazer o enfrentamento. Por exemplo, se o governo dos Estados Unidos resolve desligar o GPS, nós ficamos num escuro cibernético, né? E nem mesmo as nossas forças armadas dependem das questões de tecnologia, de internet, tudo com base nos Estados Unidos. Então o Brasil não se preparou, nós só tivemos dois homens que tinham uma visão de futuro nessas questões a respeito do fortalecimento do Brasil, que era o doutor Enéas, que faleceu, e o carazinhense Leonel Brizola, que sempre falava essas coisas. Mas nenhum nem outro foi valorizado, nem mesmo pela sua própria gente, né? Então, uma grande verdade é que eram os dois cérebros que pensavam o Brasil como nação. E hoje o Brasil está nessa situação aí, e dois polos ideológicos, um atirando pedrada no outro de longe, e quem vai pagar a conta é o cidadão brasileiro, porque vai perder o seu emprego. As nossas empresas não subsistirão se permanecer esse tarifaço de 50%. Eu sempre digo, Marta, assim, o Zelensky, ele era humorista. E antes de ser presidente da Ucrânia, ele utilizava a figura do Putin para fazer humor e fazer chacota do Putin. Ele se tornou presidente da Ucrânia e continuou fazendo uma provocação pessoal em cima do Putin. Não reconhecendo a soberania bélica da Rússia, a soberania econômica da Rússia. E foi para um enfrentamento insano, abandonando a diplomacia, e de repente a Ucrânia é invadida. E eu te pergunto, quem é que vai para o campo de batalha? Quem é que perdeu filhos em bombardeio? É o trabalhador, é o camponês. Não foi para o campo da batalha nenhum familiar do Zelensky e nenhum familiar do Putin. O povo pagou a conta. E agora nós temos aqui essa briga ideológica entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil. E eu te pergunto, quem é que vai pagar a conta? Não estou dizendo que os Estados Unidos vai invadir o Brasil, isso não vai acontecer. Mas a guerra econômica, isso vai produzir efeitos muito nefastos na economia brasileira, trazendo desemprego, trazendo recessão,
inflação alta, aumento de juros. É o trabalhador que vai perder o seu emprego, os filhos vão para a necessidade. Então, o que a gente tem defendido nesse contexto aí é racionalidade, é capacidade de dialogar. E dialogar não é submeter-se, dialogar não é curvar-se. Dialogar é ter postura de soberania e defender os interesses do Brasil. Eu me preocupo, eu tenho muito respeito pelas autoridades, ninguém me vê atacando pessoalmente, nem um lado nem outro. Eu sou um homem que eu prezo pela paz, né? E torço pelo sucesso do Brasil. Agora, também não dá para você ser cego. O que está acontecendo hoje? Nós vemos o presidente Lula totalmente diferente do Lula do seu primeiro mandato, né? Com um posicionamento raivoso, ideológico, e parece que está discursando para a sua única plateia, pregação para o povo que ele aplaude, sem a mínima consciência do grande prejuízo que isso pode trazer aí para a nação brasileira. Então, é uma pena. Esperamos que os conselheiros próximos dele possam sentar na mesa, voltar na racionalidade. Não sei quem é que está aconselhando ele nessa questão, mas eu, sinceramente, eu estou orando, estou pedindo para que ele venha para o bom senso e busque o entendimento. Não precisa amar o presidente dos Estados Unidos, não precisa apaixonar-se pelo presidente dos Estados Unidos, mas entender, é o presidente de uma nação importante, eu sou presidente de uma nação importante, a maior nação da América Latina, então nós precisamos sentar e conversar, não é um ficar tirando pedrada no outro de longe, tipo aquelas brigas de guri no tempo de quintal, né? Um de um lado do terreno e outro do outro, dando pedrada no outro, até que chegava a mãe e dava uns laçaços, está faltando chegar uma mãe aí com a vara verde aí e botar os dois aí no entendimento aí. Deputado, atualmente o senhor é suplente, né, do seu mandato. Qual é a expectativa do senhor permanecer no cargo? Eu sempre digo assim que o mandato do suplente dura um dia, né? Então hoje é dia 25, né? Isso. Hoje é dia 25, eu estou o deputado. E eu aprendi uma coisa na vida, Mara, assim. Eu deixo o passado no passado. Passado é passado. O amanhã não nos pertence. Então eu procuro fazer as coisas da melhor forma no dia de hoje e sempre confiando naquilo que o propósito de Deus na nossa vida no dia seguinte é melhor do que no dia de hoje, né? Então hoje eu estou deputado, não nasci deputado, né? Tem tantas outras coisas na vida que a gente pode fazer. Então eu não, sinceramente, eu procuro fazer o melhor no dia de hoje, e isso eu estou fazendo, e sempre priorizando o Carazinho. Sempre priorizando o Carazinho. Isso é muito importante. Os recursos, até o pessoal que trabalha comigo reclama disso, né? Que paixão que tu tem por Carazinho. Acontece que eu não posso desistir de Carazinho por tudo aquilo que Carazinho me deu. Fui vereador 4 mandatos. Aqui como vereador eu idealizei o Residencial Cantares. Mais de 300 famílias foram beneficiadas com a casa própria. Aqui eu fui presidente da Câmara de Vereadores, fui secretário de Obras, fui secretário de Habitação e Assistência Social. Fiz muitos amigos em Carazinho, e então minha família mora aqui em Carazinho, né? E meus familiares estão sepultados ali no cemitério municipal de Carazinho. Até eu falava com o prefeito João Pedro para nós arrumar um recurso aí para dar uma melhoradinha no cemitério municipal. Na velhice nós precisamos de 2 lugares, né? A gente precisa do hospital e precisa do cemitério. Então eu vou arrumar um recurso aí para dar uma melhorada aí no hospital de Carazinho aí para que... E também a gente esteve conversando, ouvindo pautas dos presidentes das associações de moradores. Vem novidade boa para eles ali. Nós vamos cuidar dos presidentes das associações de moradores aí. E meu coração está aqui. Obrigado.
Ronaldo, eu sei que a agenda sempre é cheia quando você vem a Carazinho, e não vem só a Carazinho, né? Aproveita para visitar outros lugares e arrumou um tempinho para vir aqui conversar comigo aqui no nosso podcast para falar um pouquinho do teu trabalho também, né? Porque Carazinho, né, sempre quer saber, né, o que os seus representantes estão fazendo lá na Câmara Federal. E obrigado por ter aceito o convite. Quero destacar aqui, Mara, eu sou autor de 36 projetos de lei, tá? Mas tem 3 projetos de lei que é muito importante. O projeto de lei 6022 de 2023, ele tem o objetivo de agilizar o atendimento do SUS. Vai zerar com as filas no SUS. O projeto 6034 de 2023, ele garante o 13º salário para os titulares do BPC. Os titulares do BPC não têm gratificação natalina. Eles recebem apenas um auxílio de um salário mínimo e no final do ano eles não têm 13º. E diga-se de passagem, esse projeto não é imediatista. É projeto meu já de 2018. Na verdade, de 2016, quando fui ministro do Trabalho. Aí, como eu não me reelegi em 2018, eles foram arquivados. E agora, em 2023, eu retomei o mandato e eu desarquivei esses projetos, só que eles saem com a data de agora, né? E o PL 430 de 2024, que garante aumento real para as aposentadorias acima dos índices do salário mínimo, né? Porque as aposentadorias vêm perdendo seu poder de ganho, porque eles sempre recebem um aumento inferior aos índices do salário mínimo. Então, uma forma de você fazer justiça, fazer um resgate do passado, daqueles valores que as aposentadorias foram reajustadas a menor, porque a previdência social, ela não é despesa. A previdência social, ela é investimento, porque o aposentado faz irrigar a economia. E o aposentado, ele contribuiu ao longo da sua vida para, na velhice, ele ter condições de subsistência através da aposentadoria. Então, é injusto o governo não cuidar dos aposentados na velhice, né? Bom, agora até mexeram no dinheiro dos aposentados aí, o que é uma tremenda de uma injustiça aí, e tem que colocar esse pessoal na cadeia e confiscar os bens aí, para que tenha justiça aos nossos aposentados. Mas foi um prazer conversar contigo aí. Você é muito guerreira, é uma pessoa inspiradora. Obrigada. Então, estar conversando contigo aí é um grande privilégio, Mara. Muito bem, recebemos então no nosso CESIOcast o deputado federal Ronaldo Nogueira.